Fala tropa, voltamos aqui com o canal para fazer este vídeo de Juan Pablo versus Braz Ribeiro. Essa é a análise pré-jogo. Eu falarei aqui para vocês o que eu acho da partida, quem vai vencer de acordo com a minha opinião. E tudo o prognóstico que eu irei fazer aqui para vocês, eu vou trazer agora neste vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like que vai me ajudar demais. E compartilhe para os seus amigos. Então bora para a análise. Finalmente chegou esse dia, né galera? É amanhã o jogo de Juan Pablo versus Braz Ribeiro, que é com certeza o desafio mais difícil para o Juan Pablo. É o desafio mais assustador para ele, cara, porque o Braz ele é um jogador que ele tem vaga até no nosso time, cara, no campinho. Então não vai ser um jogo fácil para o Juan, não. Ele desafiou o Braz aceitou, né? E bora ver, cara. Para mim já tem um favorito claro essa partida. Mas primeiro vamos começar falando sobre o Juan. O Juan que vem de vitória para cima do Gustavo, né? Ganhou do Gustavo de 8-1. Aí ele perdeu de 7-3 para o Gustavo, foi o primeiro amistoso. E agora ele voltou a perder para o Davi de 5-3. Um jogo que ele jogou muito bem, cara. Uma baita partida do Juan. Defensiva, ofensivamente ele conseguiu incomodar bastante o Davi. Uma coisa que eu realmente não esperava. Mas vamos ver como é que ele vai jogar contra o Braz, hein? Ele chega agora, cara, depois de uma derrota contra o Davi. Fez um baita jogo, mas perdeu, né? Por causa de alguns erros que ele não pode cometer, cara. Que é basicamente ele dar campo pro Braz correr, que o Braz tem muito mais corpo do que ele. Então ele não pode dar, assim, campo pro Braz correr, cara. Não sei se o Braz ele vai fazer a mesma estratégia que o Davi fez, que é de atrair o Juan pro seu campo, a poder cortar pra dentro e correr. Não sei se ele vai fazer isso. Mas se ele fizer, cara, vai incomodar bastante o Juan, que é um cara que ainda continua meio lento na recomposição. Ele tem melhorado bastante defensivamente, mas geralmente quando ele fica mais na defesa, quando ele tenta ir lá pro ataque e depois voltar na recomposição para defender, ele geralmente é onde ele peca mais, cara. Então não sei se ele vai conseguir evitar isso, mas é uma coisa que ele tem que evitar, né? Não tomou gol rápido na partida, isso tem que ficar dito, tá? Ele tomou gol faltando 1 minuto, cara, para acabar o primeiro tempo. O gol mais demorado que ele custou a sofrer foi esse na partida contra o Davi. Fez um péssimo jogo também, né? Vamos combinar. O jogo do Davi não foi nada bom, cara. Mas o Juan tem seus méritos. Conseguiu chutar bem no gol, cara. Fez 3 gols no Davi. Teve 2 bolas na trave. Então, cara, eu acho que ele vai conseguir incomodar. Em algum momento o Braz, sim, cara. Eu acho que ele vai ser uma galinha morta. Vai tomar assim um atropelo tão grande como todo mundo espera, não. Acho que ele vai ser atropelado, mas não de tanta goleada assim, cara. Porque não tem algumas deficiências, não tem. E é isso que ele tem que tomar cuidado, cara. E com essa deficiência dele defensiva, ofensivamente bem, ele vem até melhorando ofensivamente. Eu acho que ele, nessa partida contra o Davi foi a partida que ele foi melhor ofensivamente. Melhor do que aquela contra o Tyson, né? 2 anos atrás que ele jogou. Fez 9 gols, nessa ele fez 3 gols, mas era contra um adversário bem mais qualificado, né, cara, do que o Tyson. É o Davi. Não é o Gustavo também, é o Davi. Mesmo fazendo uma péssima partida, ainda é o Davi, cara. Aí ele fez um bom jogo, vamos ver como é que ele vai se sair contra o Braz. Aí já sobe muito, cara, o degrau já sobe muito, hein. O Juan, ele contra o Braz, ele não é nada favorito, é um azarão, claro. Já falei isso pra ele, diretamente pra ele eu falei que nessa partida ele tem que tentar não sofrer um vexame contra o Braz, porque, cara, é um desnível muito grande. Um cara de 18 anos contra alguém de 14. Vai ser um desnível, cara. Vamos ver como é que ele vai conseguir vencer, porque não é só se impor, né, fisicamente, usar o corpo contra alguém que vai conseguir se prevalecer na partida, não, né? Tem muito mais coisa pra fazer, cara. Como atacar os espaços, que é uma coisa que ele tem feito bem. Se defender, ele tem se defendido razoavelmente bem, tem se defendido. Atropelou o Gustavo, né, de 8-1, cara. O maior goleiro até agora dos amistosos de 2025. Mas contra o Braz é outra parada, cara. É basicamente um Davi versus Golias. Já falei isso e agora... Já falei isso antes, né? Agora eu falo de novo. Ele é um Davi versus Golias, cara. Só que o Davi tem que acertar essa pedra e ser certeiro dessa vez, né? Não vai poder ter muitas oportunidades, não, cara. Não acho que ele vai ter grandes oportunidades contra o Braz, não. Eu acho que é o Braz que vai ficar com a bola mais tempo do jogo. A maior parte... E o Juan vai tentar se defender e sair no contra-ataque. Eu acredito que é isso que ele vai tentar fazer. Mas, claro, com muita cautela, né? Porque se ele sair, cara, igual como ele saiu contra o Davi, em algum momento do jogo, com tudo pra cima, ele pode sofrer uma goleada histórica mesmo, tá? Bom, galera, falando sobre o Braz aqui, eu não tenho muito o que falar sobre o Braz, não, cara. Porque ele ainda não estreou no nosso futebol.
joga com a gente no campinho, né? Mas é outra parada, é 5 contra 5. Agora ele vai estrear, a estreia do Braz no X1 de travinha. Mas o Braz, cara, é um cara que tem bola para ser titular no nosso time do campinho. Então, por si só, ele já se proclama como um grande favorito para ganhar essa partida contra o Juan. Então, o Juan vai ter que se desdobrar, cara, contra o Braz, que é um cara que é forte fisicamente, tem um bom chute de média distância, faz cada golaço, cara, de vez em quando aí, mas também tem suas deficiências, que é na parte defensiva, que de vez em quando, eu acho que o Braz, cara, ele quer enfeitar demais algum lance, às vezes, e acaba, quando ele tenta fazer aquela lambreta dele aí, acaba enfeitando demais, e acaba perdendo a bola por causa disso, né? Vamos ver se vai sofrer a punição contra o Juan, que seria ele tomar gol, cara. Muito mais difícil, né, ele tomar um gol, travinha de 1 contra 1. E é muito favorito, cara. O Braz é um tanque, o cara é um tanque mesmo fisicamente. E eu acredito que ele vai se impor, cara, contra o Juan. Então eu não vou entrar muito em detalhes sobre o Braz aqui especificamente, porque ainda não tem nenhum jogo dele, cara, no travinha de 1 contra 1. Vai ser a estreia do Braz. Mas estreando um cara que joga no nosso time do campinho, é reserva, mas tem bola para ser titular, melhorando alguns pontos aí defensivos. Ofensivamente é um cara muito forte, cara, fisicamente. Vai conseguir se sobressair contra o Juan, acredito. Então, para finalizar minha análise sobre o Braz, é isso, cara. Vou esperar para ver, para falar muito mais coisa em detalhes sobre ele. Ele não tem nenhum jogo no travinha, 1 contra 1 mesmo, né? Vamos esperar para ver. Mas ele chega bem favorito, cara. E agora o prognóstico final da partida, para encerrar esse vídeo, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai ser um atropelo, cara, do Braz. Eu acho que ele vai atropelar o Juan, sim. Se ele tiver um dia inspirado, querendo jogar com vontade, com raça, se ele levar a sério, cara, o jogo, eu acredito que ele atropela o Juan, sim. Coitado do Juan, cara, nesse jogo. O desnível técnico é muito grande de um para outro. Eu acredito que ele vence sem muita dificuldade o Braz, tá? Acredito numa goleada do Braz sem muita dificuldade aí. Mas claro que pode mudar, né? As coisas podem não acontecer do jeito que eu espero, porque é futebol. Se tem uma coisa que pode acontecer, é zebra no futebol, cara. Mas eu acredito numa vitória bem tranquila do Braz, se tudo acontecer normalmente. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like, que vai me ajudar demais. E compartilhe para seus amigos. Até a próxima. Nós voltaremos com o vídeo da partida, tá? Do Juan vs Braz, que será postado no canal. E logo após será postado o pós-jogo, minha análise pós-jogo. Espero vocês amanhã às 4 horas na casa do Juan. Vai ser o jogo de Juan Pablo vs Braz Ribeiro. Tchau.